Amelogênese e dentinogênese são os processos de secreção de matrizes de esmalte e dentina, e ocorrem concomitantemente, tendo início na fase de coroa da odontogênese. Entretanto, para melhor compreender estes dois processos, nos remetemos ao estudo dos dois tipos celulares que secretam estas matrizes, ameloblastos e odontoblastos. E o início de diferenciação destes dois tipos celulares ocorre na fase de campânula da odontogênese. Portanto, para melhor compreender, vamos ampliar apenas uma região do germe dentário para olhar estas células em diferenciação em seus mínimos detalhes. Ao analisarmos em maior aumento um germe dentário na fase de campânula na região correspondente ao que será a futura cúspide do dente, encontraremos repousando sobre a lâmina basal células epiteliais com um formato cuboidal, as células do epitélio interno. E abaixo da lâmina basal, com uma morfologia arredondada, estarão as células da papila dentária. Nesta fase, haverá uma redução drástica da taxa de proliferação celular e iniciará o processo de morfogênese e citodiferenciação. O ameloblasto, durante a formação do esmalte, passará por um ciclo de vida contendo 5 fases diferentes. Nesta imagem, é possível visualizar a primeira fase deste ciclo de vida. Células do epitélio interno com morfologia cuboidal que pararam de fazer mitoses e estão se preparando para o processo de diferenciação celular, a fase morfogenética do ciclo de vida do ameloblasto. Em seguida, as células do epitélio interno iniciarão seu processo de diferenciação celular, alterando sua morfologia para uma célula cilíndrica, tendo seu núcleo polarizado invertido, recebendo esta denominação porque não é comum uma célula cilíndrica possuir um núcleo voltado para o lado contrário da lâmina basal. As mudanças ocorridas nas células do epitélio interno provocarão uma sinalização celular que desencadeará também o processo de diferenciação das células da papila. Neste caso, as células que estão próximas da lâmina basal realizarão uma última mitose e uma das células filhas irá diferenciar-se. Estas células vão alinhar-se paralelamente à lâmina basal e recebem o nome de pré-odontoblastos. Já as células do epitélio interno em diferenciação receberão neste momento o nome de pré-ameloblastos. Com sua diferenciação iniciada, os pré-odontoblastos aumentam em altura e também terão o núcleo polarizado invertido, passam a secretar uma matriz composta de colágeno 1 e proteínas não colágenas, como a cialofosfoproteína dentinária, proteína da matriz dentinária, osteopontina, osteonectina, entre outras. Por ser uma matriz essencialmente orgânica, receberá o nome de pré-dentina. Com a presença da pré-dentina, estas células passam a ser chamadas de odontoblastos. Como um processo de feedback chamado de indução recíproca, a presença da pré-dentina será a sinalização necessária para que os pré-ameloblastos finalizem o seu processo de diferenciação celular. Isto causará o desenvolvimento de mais junções do tipo gap e oclusivas, para além das já existentes, principalmente no polo distal e proximal da célula, ocasionando a restrição da passagem de moléculas entre as células. Ainda, estas células irão produzir enzimas lisossomais, que vão degradar a lâmina basal, permitindo o contato entre esses dois tipos celulares. Esta célula passa agora a ser chamada de ameloblasto pré-secretor, e este processo intenso de modificação celular faz parte da fase de diferenciação do ciclo de vida do ameloblasto. Tendo secretado a primeira camada de matriz chamada de pré-dentina, agora os odontoblastos se ocuparão de mineralizar esta matriz. Esta mineralização ocorrerá pela secreção de vesículas de matriz contendo fosfatase alcalina, e uma vez no meio extracelular, cálcio e fosfato serão internalizados e o cristal de hidroxiapatita se formará no interior da vesícula. Esta primeira camada mineralizada possui particularidades, como a disposição da proteína perpendicular à lâmina basal, pré-existente, e mineralização por vesículas, por isso receberá o nome de dentina do manto. Com a mineralização desta camada de dentina, nova camada de matriz orgânica de pré-dentina será secretada. Estas células passam agora a ser chamadas de odontoblastos do manto. Os ameloblastos já diferenciados passam a secretar sua matriz em contato com a dentina. Esta matriz será composta de proteínas do tipo amelogeninas e não amelogeninas, como a enamelina e tufelina, e glicoproteínas sulfatadas, como a ameloblastina, amelina, amelotina. E 15% da matriz será composta de cristais de hidroxiapatita, que nesta primeira camada terá disposição perpendicular à matriz de dentina, chamado de esmalte aprismático. Neste momento, a união química entre as duas matrizes mineralizadas que formam a coroa do dente e esmalte dentina estará estabelecido, a junção amelodentinária.
e estas células passam a ser chamadas de ameloblastos secretores. Após a secreção desta primeira camada de matriz de pré-dentina, os odontoblastos irão afastar-se da matriz, num movimento chamado de centrípeto, onde o corpo celular irá direcionar-se para a papila dentária, porém deixando um prolongamento de sua célula no interior da matriz recém-sintetizada, chamado de prolongamento odontoblástico. Também os ameloblastos se afastarão da sua matriz, mas no movimento chamado de centrífugo, uma vez que ocorrerá em direção à porção externa do germe dentário, e neste movimento de afastamento criará em seu polo distal uma projeção cônica, chamada de processo de Thomis. A partir deste momento, os odontoblastos finalizam seu processo de maturação e irão desenvolver junções do tipo gap oclusivas no seu polo proximal, o que causará uma restrição parcial da passagem de moléculas entre as células. Estas mudanças celulares ocasionarão também uma alteração na forma de secreção da matriz de dentina. As fibras de colágeno 1 serão mais delgadas, e as proteínas não estarão mais numa disposição perpendicular. A matriz será mais mineralizada que a anterior, alcançando o grau de mineralização característica da dentina, de 70%. E a mineralização não ocorrerá mais por vesículas de matriz, e o cristal de hidroxiapatita irá formar-se em meio à matriz orgânica. Esta dentina passará a ser chamada de dentina circumpulpar, aquela que circunda a polpa. Com a mineralização da dentina circumpulpar em curso, nova camada de matriz orgânica será secretada em contato com o corpo dos odontoblastos, a pré-dentina. Também para os ameloblastos, a modificação da morfologia celular acarretará alterações no padrão de secreção da matriz. A presença do processo de Thomis ocasionará uma alteração na direção dos cristais de hidroxiapatita, motivo pelo qual esta matriz será chamada de esmalte prismático. Os odontoblastos continuarão seu processo de afastamento e contínua produção de matriz de dentina, porém, manterão seu processo odontoblástico em meio à matriz, em um local como um pequeno túnel, chamado de túbulo dentinário. Este afastamento também ocorrerá para os ameloblastos. Entretanto, ao alcançar a espessura de esmalte necessária naquela região do dente, os ameloblastos regridem o seu processo de Thomis, mas ainda secretarão mais uma camada de esmalte, que novamente será do tipo aprismático. Nesta fase, o odontoblasto é chamado de circumpulpar, e o ameloblasto, em contato com a matriz de esmalte recém-secretada, é chamado de ameloblasto secretor. E todo este processo de produção de matriz de esmalte pertence à fase de secreção do ciclo de vida do ameloblasto. Importante ressaltar que nesta fase de secreção de esmalte, apenas 15% da matriz de esmalte estará mineralizada. A mineralização característica da matriz do esmalte em 97% ocorrerá na fase seguinte. A presença da matriz de esmalte dentina delimita a entrada na fase de coroa da odontogênese, e este processo de amelogênese e dentinogênese ainda se estenderá ao início da fase de raiz. Após a secreção da matriz de esmalte adequada para o dente, será necessário alcançar a mineralização característica do esmalte em 97%, visto que esta matriz recém-formada possui um alto conteúdo orgânico. Para isto, neste momento, os ameloblastos passam a produzir enzimas que degradarão as proteínas que serão lentamente removidas da matriz. Este processo de degradação e remoção das proteínas da matriz ocorrerá da junção amelo-dentinária em direção à superfície externa do dente. De forma alternada com a degradação das proteínas, os ameloblastos passam a bombear o íon cálcio e fosfato para a matriz do esmalte, bem como a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é a enzima que provocará a união entre o íon cálcio e fosfato, originando o cristal de hidroxiapatita. E a exemplo de como ocorre na degradação de proteínas, o aumento do conteúdo mineral da matriz de esmalte também ocorrerá da junção amelo-dentinária em direção à superfície externa do esmalte, alcançando assim 97% de mineralização. Para os odontoblastos, não há alteração na forma de secreção da matriz de dentina e continuam a ser chamados de odontoblastos circumpulpares. Já os ameloblastos, que nesta fase estarão ocupados de remover as proteínas de esmalte e aumentar a mineralização da matriz, são chamados de ameloblastos de maturação. E este momento pertence à fase de maturação do ciclo de vida do ameloblasto. Neste momento,
o germe dentário encontra-se provavelmente com a sua coroa praticamente formada, alcançando a espessura de dentina e esmalte necessários, e a sua raiz está em curso de formação. Entretanto, o germe dentário ainda se apresenta no interior dos maxilares, e apesar da matriz de esmalte já estar pronta e mineralizada, os ameloblastos permanecerão repousando sobre esta matriz, porém agora modificando esta morfologia para uma célula pavimentosa. Também as outras células que compõem o órgão do esmalte, extrato intermediário, retículo estrelado e epitélio externo, alcançarão esta morfologia pavimentosa. Juntos com ameloblastos, formarão 2 a 3 camadas de células que repousam sobre o esmalte e passam a ser chamadas de células do epitélio reduzido do órgão do esmalte. E a primeira camada de células pavimentosas em contato com o esmalte são agora chamadas de ameloblastos de proteção. Por fim, os ameloblastos de proteção irão secretar uma membrana proteica similar à lâmina basal, contendo como principal constituintes as proteínas apina e amelotina. As proteínas desta nova lâmina basal terão adesão às proteínas da superfície da matriz do esmalte, e os ameloblastos de proteção irão unir-se às proteínas da nova lâmina basal por hemidesmossomos. Desta forma, o epitélio reduzido do órgão do esmalte estará unido à superfície do esmalte, até que o dente rompa na cavidade oral. Este momento representa a fase final da vida do ameloblasto e é chamado de fase de proteção do ciclo de vida do ameloblasto. E estes eventos poderão ser observados em germes dentários que se encontram em fase de coroa e raiz da odontogênese.